Continuando, falando sobre invocar o nome do Senhor. No Salmo 116, fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha o coração de Davi, né? A Bíblia diz que o Senhor disse que Davi era um homem na terra, o único homem segundo o coração dele. Então Davi, ele invocava o nome do Senhor. Olha o que Davi estava passando: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Aí ele fala novamente no 4, Salmo 116, 4, diz assim: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Muitos querem fazer muitas coisas para alcançar determinadas coisas, mas a Bíblia diz uma coisa simples, porque o nosso Deus, ele é simples. Ele se apresenta lá em João, nosso Deus, como o pão da vida, algo acessível ao homem. Todo ser humano, ele tem acesso ao pão. Então Deus se apresenta como pão. Deus, ele cumpriu todas as exigências. Todo o sacrifício já foi feito. O que o homem quer, o que Deus quer, é que o homem se volte para Ele. Ele lá em João diz que ele diz que sem mim nada podeis fazer, lá em João 15:5. O homem é teimoso. O homem precisa crer na palavra, né? Então, continuando, 1 Coríntios, falando a questão também da igreja, do viver da igreja, né? Em 1 Coríntios 1, fala assim, 1:2, 1 Coríntios 1:2. Eu vou passar uma oração. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam, com todos que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus. Olha o viver dessa igreja em 1 Coríntios, Paulo falando, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, invocar o nome do Senhor é crucial na nossa vida. É uma necessidade. Eu tenho experiências com invocar o nome do Senhor muito grande mesmo. Então, eu faço como Davi: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Isso é um encorajamento para cada um de nós, segundo a Bíblia, né? Em Apocalipse 3, o Senhor... antes de ler Apocalipse, vamos ler Paulo, antes, que era Saulo, né? Antes dele conhecer a verdade, ele perseguiu os cristãos e prendiam aqueles que invocavam o nome do Senhor. Se ele passasse lá num determinado lugar, se alguém estivesse invocando Senhor Jesus, ele mandava prender. Paulo era assim, porque ele não conhecia a verdade. Em Atos 9, 21, o que é que diz? Atos 9, 21 diz: ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levá-lo amarrado aos principais sacerdotes? Ele tinha Paulo, quando ele não conhecia, no dia que ele caiu por terra, que uma luz brilhou para ele, que ele conheceu a verdade, ficou cego 3 dias, quando tomou a visão, aí ele viu, reconheceu, ele estava perseguindo os crentes, perseguindo os cristãos. Aí o Senhor disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguiu os que invocavam o nome do Senhor, a palavra fala. E no livro de Apocalipse, para a gente encerrar hoje o nosso devocional, no livro de Apocalipse 3,
7 e 8 diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a palavra guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, não negar o nome do Senhor é você invocar, é você depender para toda e qualquer situação. Então, espero, meus amados, que vocês tenham entendido. Eu dei as referências bíblicas. Invocar o nome do Senhor não é invenção. Nós que reunimos como a igreja, em cada localidade não colocamos placa, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é todos aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam a vida de Deus, né? Não colocamos placa em frente ao nosso templo, né? O local de reunião que nós chamamos, mas nós guardamos o nome do Senhor, né? Nós guardamos a palavra, nós invocamos o nome do Senhor. Então espero que você tenha ganhado e desfrute da palavra. E Jesus é o nosso Senhor.